E por falar em família, nós vamos agora até a redação. Bate, meu irmão querido, que bom que você está. Que bom que você está do meu lado. É um dia difícil para todos nós, mas do outro lado, um Brasil inteiro em oração, pedindo informação, e cada frase, cada coisa que a gente revela dele, é um pouco mais do Gugu que chega perto do povo. Atenção, porque o Bate acabou de conversar agora com a esposa do nosso Gugu. E agora o Bate vai nos passar essa informação do que ela disse. Pois não, Bate? Geraldo, só antes eu acabei de conversar com a Rose Miriam, que é médica, companheira, mãe dos 3 filhos do Gugu. Só para complementar isso que você está dizendo, né, sobre o Gugu ser muito reservado, eu perguntei uma vez para ele, mas Gugu, por que você não gosta muito de dar entrevista? Por que você não gosta de aparecer muito em programa de televisão? E não vai a festas, eventos badalados? Deixa o Geraldo aqui para eu conversar com ele, por favor. Pode deixar a tela dividida. Aí, Geraldo, ele me respondeu o seguinte: Bate, imagine só, todo domingo é como se eu fosse em vários estádios de futebol, né? É uma plateia de milhões de pessoas. Então as pessoas já me viam no domingo à tarde e à noite, praticamente toda, e aos sábados à noite no Sabadão Sertanejo. Ou seja, ele sabia da grande exposição que ele tinha, por isso que ele, durante a semana, se mantinha reservado. Mas, Geraldo, é o seguinte, eu acabei de conversar com a esposa do Gugu, com a companheira do Gugu, que eles conheceram ainda muito jovens, né? Daí durante uma etapa da vida eles perderam um pouco o contato e depois reataram o contato quando acabaram sendo pais aí dessas 3 crianças, né? Como a Rose acabou de dizer para mim, ainda são crianças. Tem o João Augusto, que acabou de completar 18 anos, e as gêmeas Marina e Sofia. Em primeiro lugar, a Rose, obviamente, como não podia ser diferente, está muito abalada, porque a gente já ouviu muito comentário do que teria acontecido de verdade, Geraldo, mas essa informação que eu obtive, a Rose ainda não quer falar publicamente, não quer falar ao vivo, porque nesse momento eles estão nesses procedimentos finais da doação dos órgãos. Mas o que ela comentou comigo, por vontade própria, eu tenho um carinho muito grande por ela e pelo Gugu, estive com eles, inclusive jantando lá na casa há pouco tempo, e o carinho é recíproco, então ela desabafou comigo como amiga. E me disse o seguinte, que na hora do acidente estavam ela e as 3 crianças dentro de casa, Geraldo. E ela diz, Bate, eu só consigo lembrar da hora do barulho, né? Da hora que ele subiu, foi uma coisa de instantes, ele subiu no sótão da casa e depois, de uma hora para outra, só se ouviu o barulho, né, do Gugu caindo no chão. Nessa hora, então, ô Geraldo, ela foi a primeira a ver o Gugu ali no chão. Ela foi socorrê-lo, ela é médica, portanto, ela estava apta ali a fazer os procedimentos de primeiro socorro. De primeiros socorros, imediatamente vieram os outros 3 filhos, Geraldo. E aí eles, naquele momento, como todo mundo quando já presenciou um acidente, você não sabe se socorre a pessoa, se para de socorrer. Exatamente. E liga para a ambulância imediatamente. Então, num primeiro momento, eles pensam em levar o Gugu de carro até o hospital, porque há um hospital no quarteirão de trás do condomínio de casas onde o Gugu morava. Mas depois ela fala assim, Bate, depois eu parei, né, tentei ser mais racional do que usar emoção naquela hora e ligamos para o resgate, que chegou em 5 minutos lá no lugar, né? Então, quando o resgate chega, vê que o estado de saúde do Gugu já era grave, imediatamente eles se removem até o hospital. Orlando, Geraldo, como é a cidade que abriga os parques da Disney, só a Disney tem mais de 6 parques, 2 parques com brinquedos radicais da Universal, Busch Garden, SeaWorld, né, são parques que têm montanhas russas. Então, Orlando, por isso também se especializou em traumatologia. Portanto, ali eles tinham todo o serviço avançado de atendimento que o Gugu precisava, né? Então, algumas pessoas perguntam, né, mas será que tudo o que podia ser feito para o Gugu foi feito? E o médico brasileiro, que inclusive foi lá pessoalmente com a esperança de trazer o Gugu com vida para o Brasil, para fazer algum procedimento por aqui, diz que tudo, absolutamente tudo foi feito, mas que infelizmente não deu tempo, Geraldo. Ô, Bate, eu acho que você também foi questionado, como colega de trabalho e amigo do Gugu, uma pergunta tão básica que me fizeram muito, e a você tenho também certeza que fizeram, Bate. Mas assim, como que ocorreu um problema na casa dele? E por que ele foi resolver isso? Por que ele foi subir? Gente, todos nós faríamos isso.
eu como pai, você como irmão, se você está na sua casa, ocorre de repente uma coisa doméstica, uma luz que queimou, um lustre que de repente está balançando, e a gente fala assim, olha, espera um pouquinho, eu vou tentar resolver. Então, muitas pessoas nos questionaram e perguntaram isso, né, Bate? Mas por que ele subiu? Porque todos nós faríamos isso, como pais, é a nossa casa, é uma coisa... Ocorre um problema, por exemplo, no banheiro. Quantos acidentes domésticos, Bate, que ocorrem dentro de banheiro, na hora do banho? Acontece, gente. Então, todos nós, essa surpresa tão boba, tão repentina, que a gente busca respostas, e a Record nos dá essa liberdade de fazermos televisão para seres humanos, porque vocês do outro lado, e nós também estamos assim. Mas perguntaram muito isso para a gente, né, Bate? Por exemplo, Geraldo, você tem um problema no ar-condicionado da sua casa, como foi esse caso do Gugu, né? Sei lá, não sei se lá estava muito quente ou muito frio, né? Agora, Orlando, como é no sul dos Estados Unidos, lá eles estão já na estação mais fria. Mas como é sul da Flórida, perto do Caribe, às vezes é muito quente, às vezes fica muito frio. E aí um dos filhos deve ter falado algo, olha, meu ar-condicionado não está funcionando. Qualquer pai, mas qualquer pai, eu iria, você iria, qualquer um de nós, ia pelo menos até a central do ar-condicionado ver, será que o botão que liga está desligado, será que está funcionando normal? Pelo menos para ver. Só que o Gugu mal podia imaginar como era a construção do sótão nas casas americanas. Isso é muito grave, inclusive, Geraldo. Inclusive, a primeira coisa que eu fiz foi mandar um vídeo, compartilhei com você. Olha, o que o Bate vai falar agora, prestem bastante atenção antes de nós chamarmos a próxima homenagem ao Gugu e outras informações que ele vai passar. O que o Bate vai falar agora é de uma utilidade pública. As construções aqui no Brasil, elas são muito diferentes das construções nos Estados Unidos. Vocês estão falando do quê? Da construção da casa, do teto da casa, do sótão. E o Bate vai falar uma coisa agora, que ontem ele me ligou à noite, falou, meu irmão, olha só que perigo, né? As construções, como são feitas. Falei, mas como assim, Bate? Ele me passou um vídeo que, na verdade, é um alerta, né, Bate? É verdade. Inclusive, conversando com a esposa agora, antes que eu me esqueça, ela agradece o carinho de todos os brasileiros, de todas as mensagens, que a família está muito comovida com tanto carinho e tanto apoio que está recebendo agora. E uma das coisas que a Rose me falou, Geraldo, é o seguinte, Bate, como é que eles constroem um sótão dessa maneira? Como que a gente podia imaginar que uma construção, não é uma casa grande num país evoluído, faz um sótão dessa maneira? Para você entender, aqui no Brasil tudo é feito de laje, né? De concreto, todas as etapas. Concreto puro, é verdade. Lá nos Estados Unidos, as casas são como se fosse uma caixa de madeira. Então, o primeiro piso normal, né, direto para a terra ali, com a madeira construída. O segundo piso é uma madeira reforçada. Portanto, nesses andares da casa onde se habita, onde tem quartos, sala de jantar, sala de televisão, eles têm uma madeira mais reforçada. Só que o sótão, Geraldo, poucas pessoas que moram lá devem saber disso, né? É o seguinte, eles colocam uma tora de madeira. Em seguida, eles usam drywall e espuma e mais uma tora de madeira. Drywall e espuma, uma placa grande, espessa, que é essa da onde o Gugu caiu, de aproximadamente 80 centímetros, né? A placa deve ser mais ou menos isso, uns 80 centímetros, né? Estou fazendo para caber aqui na televisão. 80 e são compridas. E quem sobe no sótão, que é geralmente pessoa que vai fazer alguma reforma de infiltração na casa, o que é que acontece? A pessoa tem que ir pela tora de madeira, pisando na madeira firme. E o Gugu não sabia disso e pisou na placa de drywall. Com o peso, toda a espuma e o drywall se abrem, mais ou menos um buraco de 50, 60 de largura, e até que a esposa encontrasse ele caído no chão. Então, eu não consigo entender por que as casas lá são feitas dessa maneira. Se o certo é lá ou se o certo é aqui no Brasil. Eu ainda acredito que o cimento, que o concreto é mais seguro.